Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à celles et Bom dia a ceux qui nous todos e rejoignent todas, pour todos cette que table acabaram ronde. de chegar para essa mesa redonda, mulheres na época do digital, tendência. Primeiro reflexo, perguntar-se sobre o título, o que quer dizer? Mulheres sempre ausentes, ou seja, é como se elas nunca estavam presentes nas etapas de digital. Edith Lamar, Marietta Milton, conhecem talvez o primeiro nome, Ada Lovelace, lógica, pois ela concebeu o primeiro programa informático do mundo inteiro. Pois as duas outras talvez não seja o caso. Edith Lamar, a origem do sistema de comunicação que pensamos ser que entrou antes do Wi-Fi. Então, permitiu o programa, a realização do programa Apollo. Essas mulheres revolucionaram o digital. E, no entanto, poucos conhecem seus nomes. Este esquecimento organizado é sintomático de um setor onde as mulheres são afastadas não somente dos livros de história. É isso que significa esse título, Mulheres sempre ausentes do setor digital. Sabemos hoje que não estão estão em poucos números. Poucas são aquelas que têm funções importantes. É preciso lutar para mudar essa tendência por uma questão de dignidade na nossa sociedade, para fazer com que a igualdade entre as mulheres e os homens não seja somente uma grande causa, mas torne-se uma realidade também. Mas também, quando em uma sociedade onde o digital está mais presente na nossa vida, podemos temer que essa hipermasculinização do setor conduza à criação de um ambiente digital com preconceitos masculinos. Então, como permitir um acesso igual, igualitário e informações também, como podemos agir, quais são as variantes que nos fazem construir? Tantas perguntas serão no centro desta mesa redonda. Então, temos aqui 4 convidados. Cristina Ion, bom dia. Deputada de 2017, antes trabalhou com Natália e Alcatel e é o que lhes fez dedicar o seu mandato à inserção das mulheres no digital e tomar a presidência da Associação Mulher Digital. A senhora vai falar sobre isso. Depois, ao lado, a Vera Lopes, que é presidente da DNS PT, uma associação cujo objetivo é promover o uso seguro e eficaz da internet em Portugal, mas também promover um uso ético dessa mesma internet. Membro de muitas associações ou grupos que têm missão melhorar o acesso à formação digital ou à cidadania através da situação muda, da qual é membro do Comitê Executivo, e falaremos um pouco mais tarde. Constance de Bula, vice-presidente da região Pays de la Loire, conselheira municipal da cidade de Angers, encarregada da transição digital territorial inteligência de Angers, e também desde 2020 presidente do Angers Technopole, um incubador de projetos de tecnologia. Elvira Fortunato, vice-reitora da Universidade Nova de Lisboa, co-inventou o papel eletrônico em muitas aplicações com soluções ecológicas e sustentáveis. Diretor do Centro de Pesquisa sobre Materiais da Itroazen em nanofabricação e foi conselheira científica da Missão Europeia 2019, coordena na Universidade Nova o projeto SPIR, que é uma plataforma europeia de apoio e de implementação das medidas de paridade no meio universitário e investigação. Marie de Debien, que vai me ajudar para esta moderação, doutoranda da História Contemporânea da Universidade de Angers. Agradeço por estar aqui. Então, antes... E para que descubram um pouco mais, gostava de passar essa palavra por 5 minutos. São 4 mulheres que trabalham com a igualdade homem-mulher e digital e também em níveis diferentes, europeu, local, nacional, privado, público. Gostava de que dissessem que cada um, o que vos fez entrar
entrar neste caminho. Cristina Nyon, comecemos consigo. Pode nos explicar quais são as constatações e os objetivos dessa associação? Muito obrigada. Como cheguei aqui, evidentemente, em função do meu percurso profissional, antes de ser parlamentar, trabalhei durante toda a minha vida na indústria tecnológica. Sou doutora em física, o que me levou a trabalhar nesse tipo de empresa, Thales, nas empresas de telecomunicações, e trabalhei com todos os assuntos relativos ao digital. E antes de deixar a empresa, começamos a nos investir a tudo que é relativo aos dados pessoais para o Regulamento de Confidencialidade Europeu, RGPD, e o que é um assunto de sociedade, o que me levou, como parlamentar, a investir-me muito nesses assuntos, tudo que é relativo às mulheres. Falamos muito na primeira mesa redonda de mulheres cientistas, doutorandas, mas o assunto digital, ele é relativo aos estudantes de todas as áreas, em todos os níveis. O digital deve fornecer técnicas, nenhuma atividade escapa ao digital, inclusive o uso diário para tratar de assuntos administrativos, ter acesso à cultura. Todo mundo passa pelo digital. É um assunto massivo, invade o nosso cotidiano e cada vez mais somos regidos pelos algoritmos, pela inteligência artificial, pela cibercriminalidade. São assuntos extremamente importantes e que nos impregnam. É um assunto de sociedade. É por isso que eu, como parlamentar, me interessei a este assunto, e foi assim que me propuseram assumir a presidência da Fundação Mulheres e Digital, que parte do princípio que é necessário que todos os atores trabalhem juntos, o poder público, as associações, as empresas, para encontrar as boas soluções, fazendo de maneira que possam efetivamente estar em todos os lugares, através da escola e da ajuda de todos os atores. Vou falar um pouco mais na sequência da nossa mesa redonda, porque vamos pensar em soluções. De fato, Elvira, você está conosco através do vídeo, você é pesquisadora e, tendo em vista o que já escutamos e a constatação que mulheres devem estar presentes em todas as atividades, você compartilha essa constatação e, durante seus estudos e no seu laboratório de investigação, constatou isso, e quero perguntar, a sua carreira começou na investigação fundamental, o que a levou a comprometer-se junto à União Europeia e agir do ponto de vista operacional? Bonjour à tous, en première place. Bom dia a todas e a todos. Gostaria de agradecer muito pelo convite. É um prazer aqui estar, participar deste fórum. Peço desculpas por não estar presente convosco fisicamente em Angers. Não foi possível, tendo em vista a minha agenda. Gostaria de saudar minhas colegas, parabenizar a organização pela iniciativa que está organizando este fórum sob a presidência francesa. Vou falar um pouco da Universidade Nova de Lisboa, relativamente à igualdade. Como algumas palavras são mais técnicas, passarei agora a falar em português, se me permitem. Antes de falar do projeto SPEAR, que é um projeto financiado pela Comissão Europeia,
Eu gostaria de responder relativamente àquela questão que me fez sobre o meu percurso mais na área... Peço desculpa, estou aqui com um problema de som. Mute. Estão-me a ouvir? Nous, on vous entend très bien, oui. Ah, d'accord. Relativamente à questão que me foi feita, eu realmente segui a área da engenharia, estudei engenharia física e dos materiais, posteriormente ingressei na universidade como professora, fiz o doutoramento e segui todos os meus estudos na Universidade Nova de Lisboa. Nunca em momento algum da minha vida profissional tive qualquer tipo de problema relativamente em seguir o meu percurso. Nunca me senti discriminada, nem positivamente, nem negativamente. Agora, passando um bocadinho ao projeto SPEAR, que me foi dito, como sabem, e foi até referido no primeiro painel desta conferência, a própria Comissão Europeia, sabendo que este problema é um problema que existe e que tem que ser resolvido, para além de financiar projetos europeus que debatem este tema internamente e que, no fundo, o grande problema, eu penso que nós todos já identificámos o problema, a questão agora é implementar medidas dentro das organizações, porque o problema já foi, há muitos estudos e o problema está muito bem identificado. Agora temos que implementar medidas práticas. E sabendo deste problema, a própria Comissão Europeia financia projetos nesta área, na área de igualdade de género, que, como sabem, está presente também nos Objetivos de Sustentabilidade das Nações Unidas, seja no Objetivo 5, relacionado com igualdade de género, seja também no Objetivo de Sustentabilidade número 10, relacionado com as desigualdades. Então, este projeto SPEAR é um projeto que é coordenado por uma universidade dinamarquesa e pretende avaliar exatamente o problema da igualdade de género dentro das universidades, mas acima de tudo apresentar, portanto promover a realização de um plano de igualdade de género. O nosso foi acabado de fazer no final do ano passado, está também na nossa página de internet, e não só é ter um plano, é fazer um plano de igualdade de género, mas acima de tudo fazer a monitorização deste plano ao longo dos anos, porque não é só escrever um documento e ter um documento e dizer que nos podemos candidatar a projetos europeus, nomeadamente no atual programa Horizonte Europa, que nos obriga, qualquer instituição do ensino superior que pretenda ser financiado por um projeto europeu, tem que ter este plano de igualdade de género aprovado, e nós temos, mas acima de tudo fazer a monitorização dentro da própria universidade. Portanto, assim, em muito resumidamente, o projeto SPEAR tem esse objetivo e foi muito bom. Posso-vos dizer que a nível da Universidade Nova de Lisboa, isto foi muito útil, não só para a Nova, mas de certeza que para todas as universidades que não tinham um plano de igualdade de géneros feito e portanto a funcionar. Foi muito bom porque a primeira coisa que é feita é o levantamento dos números e por vezes nós próprios dentro destas organizações grandes não sabemos, não conhecemos a realidade dos números, e só pelo facto de se ter feito todo um levantamento de números, de dados de várias categorias relacionados por género e outros indicadores, foi extremamente bom, exatamente para nos permitir criar as tais medidas que vamos neste momento, que estão aqui descritas e que vamos agora colocar em marcha.
De fato, antes de adotar quaisquer decisões, é preciso medir, saber do que falamos. Constance Nebula, gostaria de saber como essa temática lhe aparece no seu mandato e qual é o seu posicionamento relativamente a este assunto. Muito obrigada. Bom dia a todos. Tenho o hábito de conversar com a minha parte digital e é o ângulo temático que prima nas minhas funções. Vocês introduziram a mesa redonda, falando sobre o título da mesa redonda e a maneira como podemos interpretar, como invertir a tendência, evidentemente, como invertir a tendência do digital. Amanhã haverá mais mulheres do que homens no digital? Não sei se é o sentido que queremos dar a essa mesa redonda. Talvez a questão possa ser porque mulheres são a minoria, invisíveis no digital, sendo que numerosas pioneiras, empreendedoras, como o senhor disse, a Lovelace, Grace Hopper. Nós temos também o termo licorne, a licorne francesa, que foi inventado por uma mulher em 2013. E apenas uma licorne é gerenciada por uma melhor. 0,9% das mulheres, jovens mulheres no liceu, nos últimos anos, apenas 0,9% escolheram a especialidade científica digital. Nos últimos anos do secundário, só 11% dos funcionários mulheres estão na high-tech. Na França, é uma situação relativamente francesa e mais acentuada na França do que em Europa, porque na Europa há um aumento das mulheres que trabalham em tecnologia e o número de mulheres diplomadas nas escolas de engenharia diminui. O meu modesto parecer é o assunto da educação sobre esse assunto, a maneira como nós, quando crianças, o âmbito familiar nos educou e talvez até mesmo sem querer, não se oferece naturalmente a uma menina um jogo vídeo na escola ou no secundário, não se escolhe na orientação uma carreira científica ou tecnológica e mais tarde na universidade, no ensino superior ou até mesmo na empresa, quando essa escolha foi feita numa escolha tecnológica ou científica, 90% são meninos e se enfrenta alguns clichês ou estereótipos. Talvez o assunto para abordar a discussão e abordar as questões e perguntas é desconstruir os preconceitos desde a infância. E esta semana tivemos todos os ministros da cultura europeu que estavam em Angers nesses últimos dias. Vamos apoiar-nos na cultura para fazer com que a percepção se evolua, é a minha percepção pessoal, e temos a constatação que é o desconhecimento do assunto, tudo que o digital pode implicar em termos de atividade, de emprego. Vamos tentar trabalhar com o desejo das atividades apoiando-se na cultura. Tenho 1000 exemplos, como a minha pergunta é uma nova pergunta para essa mesa redonda que possa abrir a sequência. A ausência de mulheres na tech não é uma questão cultural. De fato, podemos colocar isso na nossa agenda, na nossa ordem de trabalhos, e como a senhora está falando nisso, talvez possamos abordar mais tarde. Isabel, como tu é presidente da associação, quais são suas prioridades para fazer de maneira que o digital seja menos patriarcal ou pensado pelas mulheres? Qual é a sua ordem de trabalhos na sua associação, por favor? Merci, Cédric. Je parlerai en português. Obrigado, vou falar em português.
Eu gostava de agradecer esta possibilidade de estar aqui. Vou fazer, desde já, alguns esclarecimentos. Eu sou licenciada em Direito, não sou das áreas tecnológicas, mas trabalho há mais de 20 anos nas áreas tecnológicas. Sou presidente do Ponto.pt, que é o domínio de topo da internet em Portugal, e coordenadora-geral do InCode, que é uma iniciativa governamental para aumentar as competências digitais das portuguesas e dos portugueses. Eu gosto sempre de dizer esta questão, é que em pleno século XXI, em 2022, muitas vezes nós somos as primeiras a ter feito qualquer coisa enquanto mulheres. A primeira presidente do Ponto.pt, a primeira coordenadora-geral do InCode, e certamente outras pessoas aqui têm essa experiência, e é pena que só em 2022 é que estejamos em alguns cargos tecnológicos e de liderança, porque o problema também aqui é uma questão de liderança. Agora, trazendo aqui alguns números logo no início, e uma vez que este fórum tem como inspiração as novas cartas portuguesas das Três Marias, que foram escritas em 1972, dizer que em 1972 havia 50 mil estudantes no ensino superior em Portugal, e apenas em cada 5 só um era mulher. A tendência inverteu-se. Neste momento, para além de termos quase 412 mil estudantes no ensino superior, o que é ótimo, 53% são mulheres, o que significa que fizemos aqui um percurso muito interessante nos últimos 50 anos, um percurso no sentido da igualdade. Mas, isto há sempre um mas, nas áreas tecnológicas, nas chamadas TIC, só 17% neste momento são mulheres. E como disse a Virgínia Ferreira na sua intervenção do público no painel anterior, este número está a baixar. E está a baixar quer nas TIC, como, por exemplo, no caso das matemáticas, que também é verdade, em que mais de 60% eram mulheres, e neste momento anda à volta dos 40%. Isto leva-nos a fazer uma reflexão. Porque é que isto acontece? Porque é que estes números que deveriam aumentar estão a baixar? Para além de tudo aquilo que vamos certamente aqui falar da necessidade, como referiu a minha colega anterior, da desconstrução dos estereótipos de género desde a infância, também nos leva a pensar se não estamos perante profissões de poder, e o poder é tipicamente masculino. Quando as profissões são mais bem remuneradas, são profissões de poder em termos de sociedade e de economia, elas tendem a masculinizar-se. E é verdade, como referiu logo no início, as primeiras programadoras foram mulheres, a Ada Lovelace, que certamente será aqui falado também, no século XIX fez o primeiro algoritmo, que depois veio a ser processado por uma máquina quando a máquina apareceu, mas as mulheres têm muita pouca visibilidade. E quando as coisas começaram a ser interessantes, deixaram de ser as mulheres a programar e passaram a ser os homens. E a pergunta que fica aqui é se não tem a ver precisamente com esta questão do poder masculino e de tentarmos desconstruir este trabalho. Por isso eu estou tão interessada nesta matéria, e a inquietação leva-nos sempre a tentar descobrir as razões científicas. Essa é a razão também porque estou a tentar fazer uma tese de doutoramento. Eu digo tentar porque tenho muito pouco tempo para conseguir concluí-la, mas estou a tentar, e a Virgínia Ferreira já conhece o trabalho que eu estou a tentar fazer para perceber porque é que as mulheres não escolhem estudar engenharias. Et justement, effectivement, que ce soit Constance Tebula ou Constance, você Lopes nos explicou que, historicamente, o trabalho digital, informática, era pouco valorizado, porque era um calculador, programador, operador. Não é por nada que se fala em operadora, se conjuga no feminino, era, na sua grande maioria, ocupado por mulheres. E quando a escutamos, essas atividades são mais valorizadas, com um pouco mais de poder, e são reapropriadas pelos homens. Como tu estás fazendo uma tese sobre esse assunto, quais são os primeiros elementos de explicação sobre essas razões?
eu ainda não tenho conclusões, portanto, tudo o que vou dizer ainda é um bocadinho prematuro. Ainda assim, é uma questão de estereótipos de género desde a infância, e isso já foi aqui muito falado hoje, o facto de oferecermos computadores aos rapazes e bonecas às raparigas. Quando vamos a um supermercado ou uma loja de brinquedos, há os corredores para rapazes, os corredores para raparigas, e os brinquedos eletrónicos estão normalmente nos corredores dos rapazes. Portanto, só se escolhe aquilo que se conhece, e é mais natural escolher depois de ter brincado com um computador. Portanto, a primeira questão é esta desconstrução dos estereótipos de género, mas que levam tempo. Portanto, temos que olhar para as causas. Da minha investigação, aquilo que tenho percebido das raparigas que optam pelas engenharias mais tecnológicas tem a ver com o historial familiar. Aliás, nós tivemos aqui no painel anterior uma engenheira que tem 3 filhas engenheiras. Normalmente, quem opta por estes estudos tem ou o pai ou a mãe também o fizeram anteriormente, portanto desconstruíram a partir desta questão. Mas temos que fazer ações positivas, e essas ações positivas têm que chegar antes da escolha, porque é verdade, como foi aqui referido, até aos 15 anos, em Portugal, só 0,7% das raparigas pensam em tirar algum tipo de formação superior nas áreas das engenharias tecnológicas também. Isto depois tem um impacto brutal no mercado de trabalho. Embora em Portugal os números sejam melhores do que em França, pelo que eu percebi, nós temos 22% do mercado tecnológico no feminino, o que é até superior à média europeia, que é de 19%. Nós crescemos 4 pontos no último ano, o que é um bom sinal, mas ainda assim, quando nós falamos que é um bom sinal e falamos em 22%, está tudo dito, não é? Com efeito, falarei sobre números e passo a palavra a Constance de Villa, porque você também abordou as questões de estereotipos de gênero. Quando vemos o que acontece no liceu e há uma reforma na França, também nós chamamos o triplet de matérias. Quanto essas matérias científicas estão nos últimos anos, metade dos alunos são mulheres e elas passam a ser 1/3 no último ano. Como explica-se isso? Falamos de estereotipos de gênero, porque acredito nas ações locais. Precisamos ter boas práticas no nível local. Trata-se de fazer intervenções nas escolas, ter mais modelos femininos para que esse setor atraia jovens raparigas. O papel do ator público, dos políticos locais, é mudar as coisas através de alavancas. Há 2 modos de ação, 2 áreas de atuação. Como já foi evocado muito aqui, estou totalmente de acordo com as constatações feitas. As mulheres na tecnologia é consequência de uma educação. Então, é preciso desconstruir a educação em casa, na escola e na empresa. Primeira alavanca. Segunda, uma vez na empresa, como fazer para que as mentalidades mudem? Por que digo isso? Porque a empresa, o setor do emprego, orientação, formação, profissão devem ser setores que devem atrair e criar melhores condições para atrair todos os talentos. A tecnologia e digital deveria ser inovador e, para além da paridade, a paridade é um dado quantitativo, não é qualitativo. Falaremos sobre isso. Na questão da educação, a alavanca da educação, em relação à cultura,
cultura, de alguns exemplos que não dependem do poder local, mas para sempre. O que são a questão da cultura para ajudar as raparigas? Em 2018, temos um estúdio de jogos, de vídeos sueco, na Segunda Guerra Mundial, o soldado é uma soldada. Então houve uma polêmica porque era pouco representativa. A série da Netflix, o jogo da dama, que é uma mulher científica que está apaixonada por xadrez, permitiu, por ser sucesso, inscrição de mulheres no xadrez de forma mais local. A 2 e 3 de abril haverá a terceira edição de Hoje de Três, que vai falar sobre a cultura pop feminina, com ações de culturas, sem que sejam ações estereotipadas, mas difundida na cultura e sociedade. Podemos ter modelos desde miúdos. Depois a questão da empresa, como fazer em relação à reconversão ao emprego, para que uma pessoa, uma mulher que perdeu o seu trabalho, ela não vá se reconvertir para o digital. Infelizmente, ela vai encontrar um emprego rapidamente, com formações curtas, mas não interessantes. Podemos fazer o mesmo no digital. Há alguns dias inaugurei a Escola Samplon em Angers, que é bem conhecida na França, cujo modelo pode se formar como desenvolvedor, e a empregabilidade é muito interessante para aquelas e aqueles que fazem esta formação, não somente os jovens. Falamos sobre jovens e o digital, ótimo, mas não podemos afastar as mães, as mulheres mais velhas, pessoas que no papel não pensam nesta atividade. Samplon fala sobre isso. Depois temos algo, por exemplo, Girls Are Coding. Esse é um programa, a nossa região apoia associações para fazer sessões de 15 dias para se iniciar a codagem sem limite de idade, para sensibilizar as raparigas o que é a linguagem informática, o que pode e que portas podem ser abertas mais tarde. Em 2022, haverá várias sessões aqui na região. Falamos sobre papéis com troféus, papéis de modelo. Então, existe uma associação, a Mulher de Digital West, para sublinhar mulheres inovadoras, inovantes, e um programa Wi-Fi, porque aqui as raparigas são antes do liceu, são meninas antes do liceu. Então, para mostrar as empresas, a atividade, elas conversam com homens e mulheres que trabalham no digital, para que elas saibam que existe e façam o que quiserem, mas pelo menos saibam que isso existe. Eis aqui os diferentes exemplos que podemos ter para jovens e, sem esquecer, pessoas que fazem reconversão mais tarde na vida. Passo a palavra a Christine Ognon. Isso é importante, gostaria de dizer, porque pensamos que daqui a 2027, até 2027, 230 mil empregos serão criados na França nesse setor digital. É um grande desafio, um momento em que o desemprego está entre 9% e 10%. Christine Ognon, passo-lhe a palavra. Muito obrigada. Sim, todos esses empregos puros do digital, mas nenhuma outra profissão não vai poder deixar de lado o digital como ferramenta adicional. É preciso que todos sejam iniciados essa técnica. Também gostava de explicar a filosofia das mulheres no digital, explicar
explicar como trabalhamos. E vai complementar o que acabou de ser dito. Podemos ver que, quem sabe, trabalharemos juntas. Faz parte do partimos de uma constatação que as empresas tinham dificuldade em recrutar e que havia todo um grupo de pessoas que deveria ser formado, ou seja, mulheres. Os poderes públicos que buscam a solução para resolver esse problema. Então, trabalhamos com ministérios diferentes, educação, com quem temos uma parceria importante, Ministério da Igualdade entre Mulheres e Homens, do Trabalho, Exército, porque é preciso pensar em todos, não somente jovens, mas também os mais velhos, quando mudam de carreira. Estamos a observar como podemos trabalhar com o poder local. Então, a Fundação financia projetos associativos para que, se esses projetos forem eficazes, para que eles possam ser estendidos para todo o território. Por essa razão, em uma segunda etapa, vamos trabalhar com todas as coletividades territoriais que têm como missão estender tudo o projeto para a educação e as empresas. São Plon, por exemplo, é uma das associações que foi financiada através com este financiamento. Há uma associação a quem mostramos e explicamos que era necessário desconstruir esse estereotipo, porque todos aqui temos preconceitos. Ninguém pode dizer que não tem nenhum preconceito e precisamos nos perguntar como vamos evitá-lo. Nem sempre é simples. Então, assim, financiamos depois da com a educação primária, em toda a escola. Financiamos a associação Le Petit Débrouillard, que trabalha com os miúdos, São Plon, e financiamos projetos também que construía material para os professores. Depois, isso foi tomado pela Educação Nacional, porque os professores devem ser atores, agir nessa transformação, e os pais também. Os pais são prescritores e falamos desta nova formação, é nesse onde há poucas raparigas, poucos jovens se engajaram. Alguns rapazes não foram para essa via porque era desconhecido. E também foi iniciado no início do Covid, a informação não foi extensa e os pais orientaram os filhos para profissões mais conhecidas e, de forma artificial, reconstituíram esses setores que já conheciam matemática, biologia e física. Então, por último, é preciso haver uma melhor articulação entre os últimos anos da escola e a faculdade, porque as faculdades de engenharia não têm consciência dessa nossa novo setor e continuam a pedir formações mais clássicas com mais matemática. O que não quer dizer que não devemos corrigir, porque houve uma constatação rápida que menos raparigas orientavam-se nessa sessão. Então, por isso, houve anúncios para reinserir a matemática nas escolas e ter uma formação a partir do fim do colégio, para aprender a codificar. Então, trata-se de uma linguagem.
Podemos fazer latim e grego, mas a linguagem do código também. Podemos aprender a ser lógico e ter boas análises. É uma língua em si, a codificação, como se fala, a entrada no ensino superior. Luísa Ribeiro Lopes, você dizia que Portugal trabalha melhor que a União Europeia, 18% na União Europeia, 22% em Portugal, no que diz respeito a mulheres com diplomas na área de tecnologia e comunicação. A França está com 16% só de mulheres. A senhora falou de 22%, não é suficiente. Será que no ensino superior não temos que mudar a maneira de recrutamento? Eu não entendi bem a questão de que tipo de emprego se está a referir aos 22%. Nas fileiras relativas ao digital e onde necessitamos conhecimentos informáticos, que é o que acaba de dizer a oradora anterior, formações clássicas no secundário ou nas escolas de engenharia que exigem uma formação, uma capacitação específica e confiam em outros cursos secundários. Aquilo que eu acho que se deve fazer até para estimular uma maior participação de mulheres para estas áreas, nomeadamente aquilo a que nós chamamos o STEM, eu penso que isso deve começar ao nível do primeiro ciclo, logo após que as crianças entram para as escolas. Porque eu própria tenho uma recordação muito viva das minhas aulas da escola primária, não tenho uma recordação tão viva, por exemplo, das minhas aulas no liceu, e penso que assim que se entra para a escola primária, assim como se aprende uma língua, como acabou de ser dito pela colega do painel, portanto se deve aprender também uma nova linguagem e se deve dar as primeiras noções na área da informática logo no primeiro ciclo e depois, portanto, nos ciclos seguintes. Mas eu penso que o primeiro ciclo, logo no início, quando as crianças entram pela primeira vez na escola, é o mais importante. É evidente que Portugal não está tão mal, não está bem, como é evidente, tem alguns números muito positivos, não só nessa área, mas também, acima de tudo, até em termos de mulheres na área da universidade a chegarem mais a carreiras mais de topo. Porque, muito embora este painel esteja a falar um bocadinho nesta questão em particular, mais na área das engenharias, na área da informática, como sabem, e eventualmente isso terá sido abordado ou vai ser abordado nos outros painéis, nós também temos um problema muito grande em termos de igualdade de género, não só nas universidades, mas também em empresas, que são as mulheres conseguirem chegar a lugares de topo. Portanto, temos vários problemas em termos de igualdade de género. Por um lado, nas áreas mais tecnológicas, temos uma deficiência de mulheres e, por outro lado, temos também deficiência de mulheres a chegarem a cargos de topo. Exatamente, tudo isso completa a constatação existente já agora há 2, 3 dias. Em francês temos uma expressão que vem do poeta Pierre Verdi: o amor é bom, as provas de amor muito melhor. O que podemos colocar em prática hoje? Por exemplo, casa, escola, empresa, em casa, na família. Na família é o lugar mais complicado, é Bourdieu que nos diz isso, que o mais complexo é agir na família. Será que a escola pode influenciar? Na família é uma questão excelente, porque o mais difícil de atingir é o núcleo familiar. Eu utilizaria a palavra educação. É um a priori que tem que ser desconstruído, porque com os anos
A gente fala de gênero, educação de gênero. A gente tem que desconstruir isso, mesmo se eu brincava com jogo vídeo, mas era do meu irmão. Eu brincava com isso, eu passei um certo tempo vendo telas, ecrãs de computador ou de jogos eletrônicos, mas eles pertenciam ao meu irmão. O trabalho a ser feito é junto aos progenitores. Existe a Conférence des Familles, Conferência das Famílias em Angers, relativamente à questão dos ecrãs. A partir dessa conferência, pode-se abordar sem tabus como, de maneira modesta, a administração pública pode insuflar alguma coisa que possa responder aos desafios atuais dessa mesa. E a pergunta que o senhor acaba de me fazer, acho que nós não fizemos essa pergunta 30 anos atrás. É um assunto que apareceu, ou uma constatação que veio à tona com os anos, esse assunto da infância. Tem o assunto relativamente aos ecrãs, o aprendizado da linguagem. Quando se aprende uma língua, quanto mais cedo se aprende uma língua, melhor se a fala. Isso, mais tarde na vida, isso nos é marcante. Se estudarmos grego, latim, haverá uma atividade, certamente, alguma coisa que tenha relacionamento com isso. Você tem o espírito mais aberto. Eu sou favorável de aprender a encodagem, a codificação informática, que hoje o digital é como uma língua. Estamos em plena campanha presidencial na França e escutamos propostas de alguns candidatos que ousam dizer que é uma boa ideia ter essa linguagem informática na escola. Eu apoio a iniciativa, mas 5 ou 10 anos atrás, se afirmasse isso, iam dizer, nossa, ensinar na escola para crianças como é que se codifica a linguagem informática, mas deve ser uma disciplina completa. Então, eu apoio esta iniciativa. Apoio também aquilo que se diz a respeito da cultura. Será que não é possível, é coletivo que deve ser feito a nível da instituição privada ou pública, culturalmente falando, em papéis modelo femininos, mas desde a infância, que dê vontade às meninas, que desperte o interesse. O meu objetivo não é forçar estatística ou obrigar as raparigas. Não quero dizer aqui nesta mesa redonda como amanhã podemos forçar o destino e chegar à paridade 50-50. O objetivo não é este, não é forçar. Meu objetivo como parlamentar é dar conhecimento e temos uma margem de manobra no dar conhecimento e dizer é possível, se quiser é possível. Vamos voltar a respeito dessas questões de cota. Vi que você tem alguma pergunta, passo-lhe a palavra. É muito pertinente o que está sendo dito e, sobretudo, sobre a vida associativa. Se falou muito da escola, da educação. Diz Marie Videbin, a educação também é um fator de divulgação digital. Na vida associativa, encontramos muitos indivíduos, inclusive reformados, que não têm mais atividade profissional, mas são ativos no seio das associações, são voluntários que faz falta o conhecimento digital a estas pessoas. Por conseguinte, estes voluntários são colocados fora da vida associativa e é uma pena porque participariam com o maior bom gosto. E digo isso porque fala-se muito do estereótipo de gênero, mas temos também o estereótipo relativo à idade, à deficiência, às diferentes orientações sexuais. Talvez seja então necessário levar em conta, e minha pergunta é, será que foram previstas modalidades de ação para atingir o número maior possível, não apenas femininas, não apenas ativos, mas também inativos, os reformados e as minorias
por exemplo, as mulheres, mas outros também. É uma excelente pergunta. Como eu afirmava no início, o digital hoje é um fenômeno de massa que é relativa a todos os grupos, todas as faixas etárias, todas as camadas sociais, pessoas idosas que não tiveram a sorte de abordar essas técnicas no meio profissional, deve ser muito mais complexo. De fato, há uma conscientização que é necessária ao abordar este assunto. Um dos meios que foi colocado em prática pelo governo são Maison France Service, que devem ajudar essas pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 3.000 dessas casas onde estão presentes essas maisons, e sobretudo nos territórios rurais. Tendo em vista que o serviço público em alguns lugares foi fechado porque havia uma menor população, são pontos de acesso que podem ajudar aos indivíduos a ter acesso no mundo digital, mas também propondo ajuda a esses indivíduos. Tem também a possibilidade de ter um certo número de uma ajuda, por exemplo, de 50 ou 100 euros, que será utilizado para capacitação. São ações governamentais que foram iniciadas, mas que exigem. Esse é um primeiro passo, temos que prosseguir trabalhando nesse sentido, e também temos que dizer que nós mesmos seremos confrontados a essa problemática, porque todos nós envelhecemos, não sabemos qual será a evolução das nossas capacidades, e também porque são tecnologias em constante mutação que exige uma continuada educação na área. Não basta formar uma técnica num momento dado, é preciso dar as ferramentas a esses indivíduos para que possam se formar e ir ainda mais longe, fazer descobertas, aprender. As pessoas têm que ser curiosas para irem cada vez mais longe. É um fenômeno global, societal, de sociedade, de abordar de uma maneira diferente vários assuntos. Eu vejo que a senhora Lopes está reagindo. Quero completar a pergunta que foi feita pela plena cidadania digital. Esta associação é um dos seus objetivos. Não é relativo a gênero, também é relativa a homens e mulheres, mas corresponde à cidadania digital e ao digital, que deve ser acessível a todos. Isto é real para uma democracia sadia no século XXI? Obrigada pela questão, porque realmente acho que é pertinente agora, já está traçado o panorama. É importante termos ações concretas para, por um lado, resolver a questão de género no digital, mas, por outro lado, para resolver a questão do digital em si mesmo. Porque, como referiu, o digital está presente em todas as profissões hoje, mas existem as profissões tecnológicas que, pelos vistos, em França são necessários 230.000 profissionais, em Portugal anda à volta dos 100.000 que se prevê que sejam necessários e que não conseguimos chegar a eles. Estamos a desperdiçar metade da população, por isso é tão importante a questão de género. Dizer-vos que o governo português tem um programa de desenvolvimento das competências digitais, não só focado na questão de género, mas com a questão de género transversalizada. O que é que isto quer dizer? Todos os programas de capacitação digital devem ter presente esta questão de género. Temos 5 eixos. O primeiro é precisamente o eixo da inclusão. Em Portugal, cerca de 16% da população portuguesa não utiliza o digital.
o que é uma percentagem muito grande comparativamente com a média europeia. Significa que homens e mulheres não utilizam o digital, quando o digital hoje é essencial para o dia-a-dia das nossas vidas, nomeadamente os mais velhos, os que vivem longe das grandes cidades, os que estão nos meios mais rurais, os que têm maiores dificuldades económicas e as mulheres, porque desses 16%, 64% são mulheres que estão excluídos do digital. Nós temos programas de capacitação e como é que nós transversalizamos a questão de género? Pelo menos 50% dos beneficiários desses programas têm que ser mulheres. Temos um programa exclusivamente para as pessoas que estão excluídas do digital, que se chama Eu Sou Digital, e precisamente o que pretende é trazer para o digital aquelas pessoas que não o utilizam de todo. Isto é uma questão de inclusão. Inclusão que normalmente está muito mais virada para as pessoas mais velhas. Temos depois um eixo que é muito importante, aliás, a Elvira referiu isso, que é o eixo da educação. Porque nós temos que começar a educar para o digital. E uma das questões é precisamente logo no início temos capacidade de educar para o pensamento computacional. As crianças têm uma facilidade muito grande de aprendizagem. Se nós começarmos logo no primeiro ciclo, que é determinante, a ensinar aquilo que é pensamento computacional, que nem necessita de ter computadores, basta ter um papel e um lápis. Eu já assisti a aulas de pensamento computacional em que é impressionante como as crianças aprendem tão facilmente o que são algoritmos, como é que as máquinas pensam, o sistema binário. É muito fácil ensinar aos mais novos e temos que começar a fazê-lo desde o início. E em Portugal existem já projetos de capacitação nesta área, nos mais novos, no terceiro, quarto ano do primeiro ciclo, de pensamento computacional, também de código. Temos uma academia de código também a funcionar em muitas escolas e muitos agrupamentos escolares logo no início. No que diz respeito à questão de género, nós temos um programa que é o nosso programa bandeira para a área da educação, que é o Engenheiras por um Dia. Como o nome indica, basicamente o que queremos é, na escola secundária, nós trazemos mais raparigas para a engenharia. Como é que fazemos? Vamos às escolas, levamos role models, pessoas de empresas, nós temos muitas empresas a trabalhar connosco, desde a Microsoft, à Google, à Huawei, várias empresas que mostram como é possível ser engenheira. Então, no fundo, o que nós queremos dizer é ser engenheira por um dia para depois abraçares para a vida inteira, e temos trazido muitas raparigas para as engenharias à conta deste trabalho que nós fazemos nas escolas. Portanto, a questão da educação, a questão das competências digitais na educação é fundamental. Mas depois não podemos esquecer o mercado de trabalho, e aqui também já foi referido. Por um lado, o emprego TIC, que nós precisamos desesperadamente, como toda a Europa, de profissionais TIC, e não podemos desperdiçar metade da população, e portanto temos que trazer mais mulheres para esta área, temos que qualificar para o digital, mas há outra coisa muito importante que é o reskilling, que é, se existem alguns empregos que neste momento estão a deixar de ser necessários, nós temos que dar formação nas áreas que são necessárias, e também nestes programas, nós temos um programa em Portugal que é o Upskill, que o que pretende é requalificar pessoas que estão no mercado de trabalho ou que vão deixar de ter emprego para o digital. E também aí temos uma cota, 50% têm que ser mulheres, para tentarmos aqui equilibrar. E só pelo facto de nós falarmos nisto, nós temos muito mais candidatas femininas. Nós temos exemplos de promoção de bolsas para alunos de engenharias, em que dizemos que 50% têm que ser mulheres, e a partir do momento em que nós dizemos isso, nós temos muito mais candidatas femininas do que teríamos se não chamássemos logo a atenção para esta questão. E, por último, nós temos a área da investigação e a área das tecnologias ditas disruptivas, nas quais, como sabem bem, porque conhecem bem estas matérias, nós temos ainda maior déficit. Tudo o que é cibersegurança, cloud, dados, inteligência artificial, são áreas ainda mais masculinizadas do que as próprias TIC. Se temos 17% de raparigas nestas áreas, depois, quando vamos para aquilo que é mais hard, o cloud, blockchain, inteligência artificial, nós ainda temos menos raparigas, e nós não podemos deixar que isso aconteça.
Agora, a senhora pode usar a palavra. Na França, temos orçamentos importantes de capacitação na área digital, desde o início do mandato e no programa França 2030, programas que foram pensados nas atividades do futuro. Mas quero reagir quanto ao que a senhora diz sobre a inteligência artificial, porque, de fato, se o percentual de raparigas que iniciam o ensino digital, ele é estável. Se observarmos finamente na França números, damos-nos conta que o que diz respeito à inteligência artificial, o percentual aumentou muito. Temos hoje 30% ou 40% de raparigas que se orientam nesta área, talvez porque a inteligência artificial seja uma área onde é preciso, uma área transversal, onde é necessário ter várias competências. Se trabalhar na área de inteligência artificial, na área médica, tem que utilizar ou estudar alguma coisa na área médica. É uma outra forma de ter acesso ao digital. É por isso que eu digo que é importante. Nenhuma atividade deve dispensar o digital. É preciso que seja um complemento de capacitação ou de formação. Em França, temos a inteligência artificial, mas em todas as áreas do digital, não é em todas as atividades, mas a progressão é visível. Há uma progressão dos números, para completar o que a senhora disse, onde os antigos, todas as áreas relativas ao digital, a participação dos antigos, das antigas atividades, a participação de mulheres aumenta em outras áreas na área do digital, mais modernas. E eu gostaria de lhe perguntar como se faz para avaliar, medir a eficiência de uma política que se coloca em prática na universidade, nos diferentes programas existentes, de que maneira se constata que tal aspecto de um plano funciona, outro não, porque é assim que a gente vai tateando, experimentando, e é dessa forma que se melhora um programa ou uma política que é colocada em prática. Sim, relativamente às políticas que nós temos neste momento aprovadas da Universidade Nova, elas não estão tão direcionadas para o caso da área das engenharias ou da informática, mas acima de tudo para a área da igualdade de género, muito ligado a este projeto SPEAR que eu acabei de exemplificar. Portanto, este plano foi elaborado agora, portanto, no final de 2021, vai ser feito até 2025 e aquilo que vamos fazer é, de 2 em 2 anos, nós vamos fazer a monitorização de todas as medidas que nós identificamos com no caso particular da Universidade Nova. Portanto, há uma série de medidas que são colocadas aqui, que foram identificadas e que foram aprovadas, não só a nível da própria reitoria, mas por toda a Universidade. A Universidade Nova de Lisboa tem 9 faculdades, cada uma tem um diretor, e todo este plano e estas medidas foram aprovadas em sede de colégio de diretores por unanimidade. De qualquer das maneiras, nós em Portugal penso que estamos bem apetrechados no âmbito das políticas públicas, temos a sorte, e penso que também estiveram aí no vosso, neste encontro, não só a própria Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, portanto só pelo facto de termos uma Secretária de Estado que se debruça sobre esses temas já é extremamente positivo, e que implementou várias leis, assim como a própria Comissão de Igualdade de Género, cuja Presidenta, Sandra Ribeiro, também esteve presente aqui nesta conferência. Portanto, temos organismos públicos que lançaram várias políticas públicas, temos inclusivamente uma lei já desde 2019 em que é obrigatório que em qualquer, e isto para a administração pública e também se aplica à academia, às universidades,
aos centros de investigação. Portanto, é obrigatório que, desde 2019, que em qualquer corpo de funcionamento, seja um júri, seja uma direção, seja um outro organismo, é necessária a existência de pelo menos 40% de mulheres. Portanto, eu penso que só com estas medidas, com este tipo de cotas, é possível alterar este problema. Caso contrário, aliás, há estudos que dizem que se nós continuarmos como estamos até agora, nem daqui a 300 anos o problema conseguimos chegar aos 50%. Portanto, eu penso que, acima de tudo, é importante ter estas medidas públicas, no fundo um bocado top-down, porque bottom-up é mais difícil, mas aquilo que vamos fazer, como sabem, estas coisas são relativamente recentes, neste momento ainda não podemos dizer se o plano de igualdade de género que apresentámos e que fizemos para a Universidade Nova está a ter sucesso ou não, porque está agora no início. Mas eu penso que sim, porque, mais uma vez, como já foi também aqui dito, e eu repito, só o facto de nós olharmos para os números e falarmos sobre este assunto já é um passo positivo. De fato, com se diz respeito às cotas, é difícil reagir, é muito cedo, muito precoce de reagir na França. Houve algumas políticas de já há alguns anos e vemos que os ministérios, os parlamentares, há mais mulheres, se feminizou bastante. Eu vou passar a palavra para todas com relação às cotas. Será uma ferramenta necessária ou nós podemos não estar de acordo filosoficamente, mas será uma ferramenta necessária para trabalharmos melhor, para regular, para reforçar a presença das mulheres. Cristina, o que você acha? Mesmo se pode não apreciar, funciona. Em política, por exemplo, funciona. Em França, as mulheres nunca foram tão presentes. A representação feminina no parlamento é de praticamente 40%, é a primeira vez. Por quê? Porque um partido político decidiu apresentar mulheres onde se podia ganhar e não só nas circunscrições onde as mulheres iam perder, e funcionou na lei que foi adotada sobre cotas nos conselhos de administração. Estamos próximos da paridade. Acabamos de votar uma lei que vai impor cotas de maneira progressiva, porque nos conselhos de administração, nos conselhos executivos se renova mais dificilmente, mas isso levará também a combater essa diferença entre homens e mulheres. Em algumas situações, acho que vale a pena o sistema de cotas, temos que colocar em prática, funciona, mas talvez no futuro seja possível suprimir. Constance Nebula, funciona estatisticamente falando. Eu seria mais comedida. Não sei se nós tivéssemos cotas. Eu talvez não estivesse aqui, talvez eu tivesse chegado por um outro meio, de outra forma. Mas nas eleições, numa lista para a Câmara ou no Parlamento, se impõe paridade obrigatória, e o meu primeiro mandato, em 2014, eu tinha 23 anos. Se não houvesse a paridade obrigatória, talvez eu não tivesse sido eleita, isso não teria mesmo sido candidata na Câmara Municipal. E nos anos seguintes, todavia, a gente sempre tem o outro lado da questão, a parte visível é a estatística. Temos tantas mulheres quanto homens numa lista da Câmara Municipal, no Parlamento. Mas o que me
leva a pensar é que nós nos perguntamos se estamos aqui porque somos competência ou para a estatística. A mim foi imposto nos conselhos executivos das empresas há uma condicionalidade de 50% de mulheres. Será que vamos procurar quantidade, volume para fazer estatística, mas nós não vamos pensar no assunto importante, essencial, que é por que aquela mulher foi escolhida, ela vai gostar do trabalho, como descobriu tal área de trabalho, como ela se interessou em certas áreas de atividade. É isso que me interessa, mais do que esse 50% obrigatório. É uma opinião pessoal, sei que pode ser assunto para debate, mas vamos pensar não apenas estatística, não vamos nos contentar unicamente aos números. Será que as mulheres têm, de fato, interesse, competência? Vamos nos interessar à cultura, à parte cultural. Gostaria de fazer uma observação. Hélène Perrier, que é uma economista, que nos disse ontem e falou sobre a autocensura das mulheres, dizendo: eu não gosto de autocensura porque, ao contrário, é um cálculo racional, ir em direção a meios, a atividades que são pouco acolhedores, ambientes. Era uma mesa redonda sobre cultura, mas ter contratos que não vão ajudar a, por exemplo, ser mãe, a ter licença médica quando chega o bebê. Cotar não é quebrar essa racionalidade, facilitando a reflexão. Acho que todos nós todos sabemos que, e vamos dizer que não é possível fazer só cota. Eu vou usar um exemplo recente. Por vezes, estamos propulsionados a um lugar fora de cotas à mulher. Chegamos, nomeadamente, em política, como evolui, a gente consegue assumir uma responsabilidade, é proposto a uma mulher, não se esperava aquilo, e o aspecto psicológico daquilo não estava acostumada a ter esse tipo de responsabilidade. É preciso trabalhar isso, é uma questão de cota, de estado de ânimo, de hábito, de maneira de se dizer. Eu não diria autocensura, mas um pouco como se fosse um complexo: eu não vou conseguir, será que eu sou capaz? É um questionamento que, se as mulheres, será que elas se colocam e os homens não? Quando se propõe uma responsabilidade a uma mulher, ela vai dizer imediatamente: ah, que ótima a resposta, e o sentimento não é o mesmo. Eu gostaria de pensar na aceitação quando se pensa em alguma coisa. Lopes, lhe passo a palavra. Bom, eu sou uma fervorosa adepta das cotas. E vou dizer porquê. Julgo que, quando estamos perante casos e situações da vida social e da vida pública tão graves como a desigualdade de género, que, como disse a Elvira, se não fizermos nada, daqui a 200 anos nós não vamos estar cá a debater, mas outros estarão a debater o mesmo assunto, nós temos que ter ações muito concretas, e a questão das cotas é muito concreto. Quanto à competência, é algo que não me preocupa muito, porque nunca vi ninguém pôr em causa a competência dos homens que são escolhidos por causa de cotas. Só no caso das mulheres é que se coloca a questão da competência. Portanto, as mulheres são competentes, sim. As mulheres podem ascender a determinados cargos só porque existem cotas, sim. E elas são competentes, não vejo problema nenhum. Eu até encontraria cotas para muito mais situações. Então, o tempo passa, passo a palavra então aqui, mas se quiserem o público fazer perguntas, comecem a dizer logo para que o microfone chegue-lhes. Allez-y, je pensais donner la parole à Christine Nion, puis à vous, mais Christine, sim. Allez-y. Você pode
falar. Uma vez que estão a falar da questão das cotas, que é geralmente um tema que tem alguma sensibilidade, eu durante muitos anos achei que era completamente contra as cotas, porque achava que acima de tudo o mérito deveria estar em primeiro lugar, mas há uns anos a esta parte mudei completamente, portanto sou a 100% favorável às cotas, porque acho que se não existirem cotas, se não existirem estes mecanismos, nós não conseguimos lá chegar e a qualidade das mulheres não se põe em causa pelo facto de existirem cotas, antes pelo contrário. Queria só reforçar essa ideia. Ça permet aussi de donner peut-être de la visibilité. Isso permite dar visibilidade ce constat dans la table ronde, il manquait Christine. Falta somente Cristina falar. Não é porque temos cotas que não precisamos acompanhar. É verdade para as mulheres como para os homens. Há muitas formações para pessoas que entram em comitês de administração, então por que não para outras funções, Na política também pode haver formações. Alguma pergunta do público? Se não, vou entrar em uma questão, mas gostaria de dar-vos a palavra. Mas a questão da inteligência artificial não foi abordada muito, mas me interessa-me muito. Em 2016, Microsoft criou o Thais, que foi lançada no Twitter. Ele ou ela? Produziu 87 mil twitters e os geeks, os internautas, fizeram com que mostraram que essa inteligência artificial que aprendia sozinha, através do que via na internet, poderia dizer coisas não democráticas. Gostava de citar aqui. Depois de 8 horas, Satya dizia do Bush é responsável e Hitler faria melhor do que o macaco que temos agora. Se deixávamos o digital inteiramente na mesa dos homens, inclusive com a programação em codagem, será que não arriscamos ter uma concepção sexualizada de acordo com o gênero que vai haver Essa temática dava para um painel só. A questão da inteligência artificial e da desigualdade de género. A inteligência artificial, se bem consigo explicar a minha ideia, trabalha sobre dados. O problema está nos dados. Os próprios dados estão viciados. Os dados não são exatamente iguais. Nós não temos o mesmo número de dados com que trabalhamos para determinada coisa de homens e de mulheres. Logo, o problema não está na inteligência artificial, está nos dados que servem de base e que depois vão enviesar uma questão de género a inteligência artificial. Toda a gente se lembra da questão da Amazon, que utilizava um algoritmo para fazer recrutamento e que até retirava a questão de género dos currículos, mas depois, como os dados que estavam associados e que eram históricos, levavam, por exemplo, capitão da equipa de rugby. Ora, capitão da equipa de rugby devia ser um homem. Se antes tinha sido utilizado para valorizar em termos de recrutamento, aquilo que acontecia é que eram recrutados mais homens do que mulheres. Portanto, a questão está nos dados, isso depois foi retirado, o algoritmo deixou de existir, foi dito que não podia existir. Por exemplo, na questão da saúde, e existem aqui pessoas que são especialistas nessa área, eu não sou, mas nós sabemos que os dados que são utilizados em termos de saúde também não são exatamente iguais, portanto, os dispositivos médicos, os tratamentos são pensados no masculino, não no feminino. O problema não está na inteligência artificial, está nos dados, e por isso é tão importante a questão dos dados. Nós temos que trabalhar os dados de forma igual, e não é só uma questão de género, obviamente, é uma questão de diversidade. Estive no dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, num fórum em que uma especialista explicava que aqueles oxímetros que serviam para medirmos o nível de oxigênio no sangue, agora em termos no tempo do Covid, foram pensados para homens brancos. O que é que acontecia?
quando eram mulheres, ou quando eram mulheres negras, davam sempre que tinham um nível máximo de oxigênio, quando não era verdade. Isto, para além de ter o problema para a própria pessoa não ter levado o tratamento correto, tem um problema porque depois vai influenciar nos dados futuros, que vão fazer com que existam determinados tratamentos para determinada doença. Portanto, e esta questão é uma questão muito importante. Passo-lhe a palavra e depois Marie. Penso que o mal-entendido vem da inteligência, porque aqui são cálculos estatísticos baseados em dados de entrada. Twitter, por exemplo, mostra o fato que nesse Twitter há pessoas que serão agressivos, que vão escrever coisas que não são sadias, saudáveis. Então, todos esses dados são manipulados para reproduzir o que na média, que vai se encontrar na média no Twitter. É o risco. Por isso, mostrava essa questão. Marie, no que diz respeito a esse tipo de questão, é preciso pensar nas nossas atividades ligadas ao digital. Gostaria de retornar, voltar a uma reflexão sobre o impacto do digital na condição de trabalho das mulheres e dos homens. E para falar sobre um exemplo pertinente, durante o confinamento, por exemplo, já houve inicialmente a fratura digital, mas os que tinham tinham computadores que podiam trabalhar à distância e disse que o trabalho à distância é o futuro, vimos que muitas mulheres sofriam com esse tipo de trabalho porque deviam ocupar-se do domicílio, na esfera privada, da família, e criou problemas para elas. É uma ideia de reflexão. É preciso pensar de forma global como essas desigualdades criam problemas e como podem ser combatidos. É a questão da dupla jornada criada com o Covid, se materializou com o Covid, porque essas duplas jornadas foram ao mesmo tempo, foram simultâneas. Não há solução milagrosa. Eu acho interessante falar sobre a forma pela qual as empresas adaptam seus horários e a todos de acordo com suas condições e familiares. As estatísticas mostram que há mais famílias monoparentais com mulheres com crianças, sós com crianças, e outro caso de maioria, ainda que tenhamos duas pessoas, mais crianças, uma grande parte dos encargos domésticos, educação, encargo mental da gestão do lar, pesa nas costas das mulheres. E o que quero dizer com isso? Para abrir as portas para algumas profissões, é preciso que as empresas adaptem os horários, as tarefas, as condições a esses modelos. Isso para que não haja barreira, nem psicológica, nem de temporal, que é factual. Para mim, esse é um problema mais importante. O que disse no início da mesa redonda, as empresas digitais devem ser mais ágeis e deveriam poder inventar novos modos de trabalho. O teletrabalho vai aumentar, mas há novas coisas que chegam na França, semana de 4 dias, por exemplo. Há cada vez mais empresas que propõem aos empregados de concentrar os horários em 4 dias em vez de 5. Pode escolher o dia, pode ser quarta-feira, dia das crianças, na França, e pode ajudar algumas famílias. Há muitas coisas que
podem ser feitas em relação à evolução do modo do trabalho e como as empresas podem ser um motor. O Estado, claro, pode tomar decisões, mas as empresas devem ser um motor para essa renovação do mundo de trabalho. Uma semana de 4 dias que é incitado por muitos sociólogos e economistas que explicam como podemos desmistificar o trabalho. E é bom que essa problemática finalmente chegue na cena política na França. Sim, Christine Ognon. Sim, há muitas formas de agir. Essa lei que coloca cotas nos comitês, nos COMEX, e fala-se também do comitê executivo. Então, há uma prioridade em relação aos lugares na creche para essas famílias para resolver, em parte, esse problema. Com efeito, devemos analisar o outro aspecto. Falamos de homens que precisam evoluir. E o objetivo do aumento à 28 jours donc du congé até 28 anos da licença paterna, é preciso que eles usem. É uma forma de partilhar melhor as tarefas. Eles também têm vontade, quando encontro jovens pais e meus filhos, a partilha das tarefas é muito diferente do que ocorria em outras gerações. Para voltar a que falávamos sobre o trabalho e do digital, isso vai além do teletrabalho. O teletrabalho é uma parte disso, mas é preciso ver o que poderá ser feito no que diz respeito à robótica, automatização e ajuda a profissões que são cansativas. Nos hospitais, o cuidados às pessoas, tudo isso deve ser levado em consideração e que vão revolucionar as profissões. Falamos da inteligência artificial, é preciso considerarmos como uma ajuda para resolver casos simples. Elas também vão permitir que algumas pessoas desenvolvem a inteligência onde as máquinas não podem intervir. A verdade é que nesse período do Covid acentuou essas questões, acelerou processos que estavam em gestação. Algumas empresas já praticavam o teletrabalho, mas não muitas. Havia pouco acordo a esse respeito. Então, aqui há um equilíbrio que deve ser encontrado. Algumas pessoas desejam, inclusive mulheres. Isso depende também das possibilidades de cada um para poder trabalhar tranquilamente em casa. Então, é a sociedade de Oscar Wilde que explicam que os robôs, os automatismos devem cuidar de todas as tarefas desagradáveis para liberar tempo para reencontrar o ócio que havia na sociedade latina. Então, antes de terminar essa conferência, eu gostaria de passar a palavra a senhora Lopes. Então, para concluir, depois outras pessoas para concluirmos. Je suis d'accord. Pardon. Peço desculpa, agora estava no francês. Não, relativamente às áreas do teletrabalho e, pronto, inteligência artificial e todas estas áreas, eu penso que é evidente que nós vivemos uma pandemia que nos trouxe coisas muito negativas. Infelizmente agora temos uma outra pandemia que se chama Putin. De qualquer das maneiras, o Covid também nos trouxe coisas positivas. E eu penso que na área do teletrabalho há uma série de iniciativas que já estão a ser realizadas. Mais uma vez posso-vos dar o exemplo da Universidade Nova de Lisboa, que é aquela que eu conheço melhor. Nós inclusivamente temos neste momento, foi feita uma alteração a todos os contratos de trabalho, especialmente dos empregados mais administrativos, e podem ter uma parte do seu tempo, podem fazê-lo
em casa, mesmo em condições de não pandemia. Penso que todos estes aspectos do Covid-19 nos ensinaram muitas coisas e relativamente à parte do teletrabalho em algumas profissões, eu penso que também foi uma mais-valia, aprendemos todos a utilizar estas ferramentas e eu penso que vamos evoluir nesse sentido. Portanto, também concordo com aquilo que foi dito e pronto, e ainda estamos numa curva de aprendizagem, mas acho que mesmo tendo uma parte negativa, houve coisas positivas e acho que até o digital acabou por ganhar. Sim, eu não vou acrescentar muito porque estou completamente de acordo. Acho que tivemos uma pandemia, agora temos uma guerra. São duas situações que normalmente impactam negativamente os progressos civilizacionais. E se a igualdade de género é um progresso civilizacional, eu espero daqui a uns anos não estarmos a discutir o quão retrocedemos à conta de uma pandemia e de uma guerra, mas ainda não temos dados para analisar. Espero mesmo que não tenhamos que discutir isso. Relativamente à parte boa de uma pandemia em termos digitais, ensinou-nos que não precisamos de estar presencialmente muitas vezes para fazer algumas das nossas tarefas. Posso dar um exemplo. Nós no Ponto.pt tínhamos já um regime de teletrabalho em que as pessoas podiam ficar 2 dias em casa por semana e ninguém ficava. E depois da pandemia toda a gente passou a ficar, porque as pessoas perceberam que não era uma forma de fugir do trabalho, não era uma forma de não estar com os colegas, perceberam que era possível e aderiram. Portanto, o que basicamente mudou foram as mentalidades das pessoas relativamente ao que é o teletrabalho, quer de quem trabalha, quer dos líderes que achavam que quem queria ficar em casa não ia ficar a trabalhar e depois percebeu que afinal isso funcionava. Obviamente que não nos podemos esquecer que durante a pandemia, não agora, o recurso ao teletrabalho é porventura uma forma de melhorar até a vida de muitas mulheres e de muitos homens. Durante a pandemia, em que as crianças tiveram que ficar em casa no puro confinamento, nós sabemos, e existem dados, em que as mulheres tiveram uma dupla condição de trabalhadoras, educadoras, cuidadoras dos mais velhos e que a própria pandemia foi muito mais agressiva para a mulher do que para o homem. Effectivement, vous avez raison aussi toutes les deux de rappeler ce qui se ambas têm razão em lembrar o que acontece no leste da Europa. Essa situação nos obriga a termos gravidade, sermos sérios, que não é... A senhora tem razão, as guerras têm uma tendência onde o restante da sociedade pode avançar. Temos que nos manter atentos. Agradeço imensamente às 4 por terem participado dessa mesa redonda. Agradeço a todas e a todos pela presença e nos encontramos esta tarde.